Olá, pessoal, como vão? Tudo jóia? Tudo certo por aí? Galerinha fizeram as atividades na apostila, nem todos fizeram tudo, né? É claro que quem fez tudo conseguiu o 1 e 5, né? Quem não fez, então automaticamente eu fui contando aquilo que vocês não deixaram de fazer. Então, assim, hoje, nessa nossa 10ª aula de filosofia, eu vou fazer a correção das tarefas, tá? Vou fazer o comentário e, é claro, quando você for assistir essa aula, você tem que estar com a tua apostila, já vá olhando para você ir conferindo as suas atividades na apostila. Aquilo que você deixou de fazer, você pode já ir fazendo no momento que você estiver assistindo essa aula. Mas não deixe de resolver. Uma coisa que eu estou preocupada, que nessa última aula, eu verifiquei que nem todos tiveram acesso à aula. Então, é claro que se você não tem acesso, se você vai fazer uma leitura prévia da apostila, e aí você não vai entender muitas coisas para você responder, né? Então, assim, agora já que fizeram assim, então vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação de todas as atividades feitas. Eu vou fazer um comentário. Muitas das atividades de vocês era com palavras de vocês. Eu vou sugerir e em cima dessa sugestão vocês elaborem, completem aí o que vocês deixaram de fazer, ok? Vai que na volta, né, dá um piripaque nessa professora, e aí alguém que precisa de nota, eu vou verificar a apostila e tá tudo feito, e aí eu posso até dar uma melhorada na nota. Isso tá na mão de vocês. O aluno tem que ser responsável por essas atividades, tá bom? Sei que não é fácil, né, mas temos que ir levando para frente as nossas aulas. Então vamos lá. Coloquei aqui essa imagem, né, da pessoa, uma pessoa saindo as conexões, né? Saindo esses parafusos, essas conexões de dentro do cérebro. Por quê? Porque se eu não faço esse esforço, se eu não tento tirar proveito daquilo que eu tenho, que eu sou dotado, que é a minha inteligência, que é a minha condição de abstração de conhecimento, é claro que eu vou adquirir metade ou menos de 50%. Então, eu tenho que estar, né? Então, eu coloquei isso aqui, uma imagem assim, que lembra, né? A conexão com o conhecimento, que lembra que nós temos força de vontade, que todos têm potencial, todos têm capacidade, desde que nós esforçamos. Vocês não imaginam como eu estou me esforçando para eu tentar essas aulas online, coisas que a gente não estava muito acostumado a fazer. Falar sozinho aqui, né? Com o aluno é fácil. Sociologia e filosofia, então, piorou, porque a gente tem que ter muito contato e aqui a gente não tem. Então, para mim, não é fácil. Mas, vamos lá. Nós vamos tentando, fazendo as coisas conforme vai surgindo, para a gente ir melhorando. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer em filosofia mesmo? Desbanalizar o que é banal. E nessa apostila 2, nós começamos com a banalidade do conhecimento, né? Da epistemologia. Epistemologia, pensando lá na explicação da palavra, ela significa que é o ramo da filosofia que ocupa o conhecimento científico. Então, é toda aquela parte que sai do misticismo, né? Sai da parte mítica para ir entendendo o conhecimento científico. Por isso que a apostila traz, inclusive, esse macaco, né? Ele com a boca aberta, né? Tentando, o diálogo tentando mostrar um pouquinho do conhecimento que ele tem. E lá no cantinho nós temos uma pessoa tentando desmistificar ou então entender o conhecimento através da leitura, que é a diferença. O macaco não lê, ele fala, nós falamos. Então é só para, voltando aqui nesse conhecimento que a gente já começou lá no início das nossas aulas, né? Sobre a epistemologia e essa imagem do macaco bem interessante, que aí vem aqui, os humanos são os únicos seres que têm conhecimento. A gente sabe que hoje até o cachorro tem conhecimento, que antigamente nos falava que tinha, né? Que era por instinto. Então aí a apostila vem nos fazendo assim remeter esse tipo de conhecimento da atualidade. É só na escola que a gente aprende? É só na escola que vocês aprendem, que nós aprendemos, que a gente obtém o conhecimento?
Não, porque nós não estamos na escola no momento e o que é que está acontecendo? Eu tenho certeza aí que eu tenho 3 alunos que estão adquirindo conhecimento. 3 ou 4, eu acho que do primeiro ano, que quando eu peguei a apostila para verificar, tem lá anotações, né, de falas do vídeo, tá lá nas páginas. Então, assim, são pessoas que estão tentando aprender e de não estar na escola, né? Está em casa tentando encontrar as respostas, né? Aí vamos lá então. A primeira atividade que vocês tinham de tarefa era na página 7. Organiza as ideias. Vocês têm ali na página o conteúdo, porque na página 6 eu já tinha feito a verificação na outra aula, né? Alguns alunos não tinham feito, assim mesmo eu dei um ok quem fez na apostila. Mas nós começamos as atividades das tarefas na página 7. Aqui nós temos aqui o conceito de conhecimento, para depois resolvermos as atividades do 1 até o 5. Então, o conhecimento, na apostila, se você pegar para ler, você vai ver lá que a palavra conhecimento é utilizada para caracterizar o modelo contemporâneo de sociedade do qual fazemos parte. Então, cada sociedade, de acordo, no momento que ela está vivendo, ela tenta utilizar, né? O conhecimento de acordo com a época da nossa vivência. Ela interfere em nossa vida de muitas formas e é provável que pronunciemos com frequência, mesmo sem observar rigorosamente os significados que lhe atribuímos em cada contexto. Se nós formos pensar agora na palavra conhecimento hoje, que nós estamos estudando agora, mas que esse conhecimento que vocês estão adquirindo agora, como é que nós podemos caracterizar o momento que nós estamos vivendo, vocês vão perceber que já tem mudança, vocês mesmos, né? Que são tão novinhos, vão perceber que está mudando, né? Essa linguagem, como se entende o conhecimento da linguagem contemporânea. O conceito de conhecimento é complexo e inclui múltiplos significados. De modo geral, é possível compreendê-lo como a capacidade de realizar procedimentos que possibilitem a um sujeito descrever, calcular ou prever os objetos e os fenômenos que compõem sua realidade. Que é a nossa realidade? Qual é o fenômeno que está compondo agora? Aulas online, fazer as atividades sem a presença do professor, tentar entender essas aulas distante, né? Tentar entender o conteúdo para resolver as atividades que o nosso material é para aula regular, é para estar em sala de aula e não para estar nessa distância, né? Mas estamos tentando compor essa realidade para você desenvolver o conhecimento, e assim vocês também, né? Quem está se esforçando, a gente está vendo que tem aluno que está desenvolvendo. Na antiguidade, os primeiros filósofos identificaram 2 tipos de conhecimento, o sensível e o empírico, baseados nos sentidos por meio das sensações e das percepções. Então, o sensível é aquele que nós usamos os sentidos, olhos, visão, né? Visão com visão e olhos, a mesma coisa. A visão, a audição, o tato, né? Que mais? O paladar, né? O olfato. Então, esses tipos de conhecimento empírico que a gente vê, né? Que esse faz parte do conhecimento sensível. O inteligível, ou aquele intelectual, é aquele que baseia-se na razão, no raciocínio. É aquele que a gente não precisa estar sentindo. Nós vamos usar o nosso intelecto, né? Nossa capacidade mental para desenvolver ou entender algum conceito, que nós vamos ver lá depois no conhecimento da abstração. Mais tarde, com o advento do cristianismo e sua influência durante a Idade Média, um terceiro tipo de conhecimento foi abordado em reflexões filosóficas, o de fé, tendo a crença como fonte e a revelação divina como verdade. Então, vem um novo tipo de conhecimento que é dentro da religião. Mas aí na apostila, traz para vocês responderem. A primeira, reflita e dialogue com os colegas sobre as questões a seguir. Vocês não iriam dialogar e nem refletir porque estávamos distantes. Mas aí eu pedi para vocês responderem de acordo com o que você entendia. Número 1, o que se pode entender por conhecimento? O que você entende por conhecimento? Eu vou aqui só falar algo que vocês poderiam ter colocado, que você pode, é uma sugestão para que você coloque, né? Para dar uma ideia. O que se entende por conhecimento? É a capacidade humana de produzir e acumular cultura, saberes, experiência. Isso é o que fica, né? É o que fica como conhecimento.
A capacidade humana de produzir e acumular cultura, saberes e experiência. Isso pode ser um entendimento de conhecimento. Então, você pode, quem não fez ou quem fez, dá uma olhadinha aí. O 2. Que tipos de conhecimento existem? Agora, quais tipos de conhecimento existem? Conhecimento científico, o filosófico, o técnico, o teológico, o mítico, o artístico e muito, né? Dentro da tecnologia, muito conhecimento, né? O científico é o conhecimento que você adquire na escola, a gente trabalha com vocês, o conhecimento científico, o técnico, né? E não o conhecimento teológico, que é da religião, o mítico, que é das crenças, né? E o artístico, que é o saber, né? Das artes. Depois o 3. O que é necessário para que alguém conheça algo? O que é necessário para que as pessoas conheçam algo? Tudo aquilo que passa pelos nossos sentidos e pela razão produz um conhecimento nas pessoas. Tudo que passa, né? Pode ser pelo sentido, vamos falar lá pelos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. Então, todos esses sentidos que passam por esses sentidos, ele acaba produzindo um conhecimento. Se eu coloco na boca o sal, que conhecimento eu vou ter do sal? Se eu ouço um barulho, estou ouvindo vários sons, que desenvolvimento de conhecimento eu estou tendo, né? Então, todas essas como que eu vou dizer? Esses produtos, né? Esses modos de enxergar, de sentir, ele produz um conhecimento em todos os indivíduos. E é claro que em alguns não tão, né? Cada um tem um jeito de aprender, em alguns mais forte, outros, né? Mais amenizado. O 4. Como que adquirimos conhecimento? Como? Por meio dos sentidos, das capacidades intelectuais, vai além da imitação. Lembra que a gente aprende, a gente vai obtendo conhecimento no início por imitação, né? Depois vai além disso, porque a gente vai abstraindo daquela imitação que eu fiz, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vendo, eu acabo desenvolvendo o conhecimento, né, da realidade em que eu estou vivendo, aquela que eu percebo. Então, como que poderia ser essa resposta? Como adquirimos conhecimentos? Por meio dos sentidos e das capacidades intelectuais, vai além de imitar, nos permite abstrair, atribuir sentidos aos diversos elementos da realidade, né? Daquela realidade que a gente está percebendo, vivenciando, ok? A 5ª, todos os seres humanos têm acesso ao conhecimento? Todos os seres humanos têm acesso? A partir desse momento do que a gente já falou sobre os sentidos, é claro que tem, né? Todos temos o acesso, sim. Aí é para você explicar em seu ponto de vista. Eu vou colocar aqui numa parte técnica, tá? Todos os seres humanos, sim, tem. Em condições normais, tem alguns conhecimentos, tem alguns conhecimentos. O que difere são o quê? As formas de conhecimento, de graus de dificuldades que nós temos. Então, todos temos acesso, sim. Todos temos capacidade. Alguns têm mais que os outros, em algum setor, em alguma forma de conhecimento, né? Então, uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, outros com mais facilidade. Mas todos nós temos capacidade, todos os seres humanos têm essa capacidade. Nós sabemos que nós temos hoje as necessidades especiais, né? Que os alunos, tem muitos alunos que já estão na escola regular, que têm essas dificuldades, mas ele tem dificuldade em um tipo de conhecimento e tem facilidade no outro. Nós formos ver lá os alunos que têm déficit de atenção. Tem déficit de atenção, sim, mas naquela que ele tem capacidade de entender, por exemplo, se ele tiver capacidade do sentido dele, do desenho, ele vai desenhar muito melhor que os outros. Se a capacidade de percepção dele é no olhar, ele percebe, ele não escreve, mas ele percebe tudo, às vezes mais que o outro. Ele tem uma leitura de mundo que os outros não têm, né? Então, todos nós temos, sim, a capacidade do conhecimento. Então, aí mudamos agora, saindo da página 7, nós vamos lá para doxa e episteme agora, que é na página 9.
Na página 9, vocês têm ali a conexão. Achei bonitinho que na página 8 eu tinha feito uma fala quando tem aqui na página 8 sobre o contexto, né, da balança do conhecimento intelectual e sensível, e teve gente que fez essa anotação aí na apostila, achei muito legal. Se eu não estou enganado, foi a Maria Fernanda e a Maria Clara. Alguma assim, eu sei que tem alguma coisa assim que eu achei bem interessante, até eu coloquei parabéns, que eu adorei a observação da aluna. Na página 9 nós temos a conexão. Aí nessa conexão nós temos, eu coloquei até aqui o conceito de doxa para a gente comentar lá sobre aquela imagem, né, que é uma imagem bem complexa. A palavra doxa pode ser traduzida como opinião e aparência. Né? Então, doxa, opinião, e episteme significa o quê? Conhecimento ou ciência. Então, opinião, ela constitui a raiz do termo doxografia, utilizado para nomear textos em que determinados autores emitem suas opiniões sobre as ideias de outros pensadores. Até nós, né? Nós também sugerimos, damos as nossas ideias. E isso vem lá dos conhecimentos dos pré-socráticos, né? Lá na época, quando eles estavam redigindo, fazendo correção, leitura, decorrendo textos, apareceu aqui, surgiu, né? Essa ideia, doxa, que é o mesmo que opinião. Já a palavra episteme significa conhecimento ou ciência, constitui a raiz do termo epistemologia. Então, a episteme, conhecimento ou ciência, que vem lá da epistemologia, que é o nosso conhecimento, que é a unidade da apostila 2, né? Que nós estamos vendo agora. Que designa a área de estudos filosóficos a que você está se dedicando nessa unidade. Então, vamos lá. Aí, em cima da doxa, nós temos aqui na página 9 essas questões. Tem a imagem, eu não coloquei a imagem aqui, era para eu ter colocado. Ah, não, eu estou pulando aqui, né, pessoal? Pulei uma atividade, deixa eu ver aqui se eu coloquei antes. Eu acho que eu coloquei antes. Não, então eu tô pulando uma, tá? Vou voltar, não é aqui ainda, continuando. Lá na página 9, que eu coloquei aqui na conexão, aí vocês tinham aquela imagem do Escher, né? Escher, que das escadarias, né? E vocês tinham aqui para responder 4 questões. A primeira deixa eu ler o enunciado para ficar mais fácil para vocês resolverem embaixo. Quem não resolveu, resolver. Você reparou que as escadas estão em várias posições que, embora sejam fisicamente inviáveis, parecem estar no mesmo plano? Então, observando a imagem, vocês têm que estar com a apostila aí na mão, tá? A imagem também apresenta pessoas subindo e descendo, e ainda caminhando nas laterais, completamente alheias ao fenômeno da gravidade. Como tudo isso, apesar de impossível, pode parecer real? Por que será que pode, apesar de a gente pensar que é impossível, ao mesmo tempo, né? Parecer real. Se eu coloco a apostila no chão, parece que o negócio tá correto, né? É real. Mas se eu coloco a apostila de frente, essas escadas nas laterais, pessoas andando, é claro que ela ia parar em pé ali, né? Ela iria cair. Mas aí vamos lá. O objetivo dessa atividade é ajudar você a refletir sobre algumas questões. Converse sobre elas com os colegas e o professor em seguida registra suas considerações. Nós não estamos com um colega, nós estamos, né, aqui dialogando eu com vocês todos. A número 1 pede assim: quais os papéis desempenhados pelos sentidos e pelo pensamento na percepção da realidade? Nós falamos lá sobre o sentido, certo? Do conhecimento. Né? Que nós adquirimos conhecimento através dos sentidos. E esses sentidos, então, nós vamos percebendo a realidade. Uma sugestão de resposta seria: os sentidos são importantes para a percepção da realidade, às vezes geram uma aparente segurança que nem sempre corresponde à realidade. Então, a gente olha ali, dá a impressão assim que pode ocorrer, mas se formos, a gente fica tão assim, né? Tentando entender que sentido tem essas escadas, que a gente acaba não percebendo isso, e não é só aqui, essas escadarias é só para a gente analisar.
mas é no sentido geral, tá? Então, os sentidos são importantes para a percepção da realidade, às vezes geram uma aparente segurança que nem sempre corresponde à realidade. Essa seria uma resposta. O que torna possível o engano? O que torna possível o engano? Essa obra de Escher, ela fica claro que ela desrespeita as leis naturais. E qual é a lei natural que ela está desrespeitando? A lei da gravidade. Então, aí é que torna possível o engano, né? Às vezes, com os sentidos, sem querermos provar a ciência, né? Esquecendo do conhecimento ou ciência, acaba cometendo enganos, né? 3. Podemos estar seguros de que conhecemos a realidade que nos cerca tal como ela é? Nós podemos estar seguros? Será? Não. As teorias que se sobrepõem ou se contradizem a respeito de um mesmo objetivo. Então, não há teorias que sobrepõem, né? Ou se contradizem a respeito de um mesmo objeto. Então, se for atrás você for buscar o conhecimento científico, ela não vai contrapor, né? Ela vai dar um sentido na tua pesquisa. Então, ela acaba não tendo engano, dá para ter uma segurança, somente no conhecimento científico. 4. Parmênides afirmava que doxa pode nos enganar. A doxa é o quê? É a opinião. Mas será que estamos livres de cometer enganos ao utilizar conhecimentos próprios da episteme? Quando eu vou fazer uso do conhecimento da episteme, estou em busca do conhecimento científico, né? Ele afirmava que a doxa pode nos enganar. Mas nós estamos livres de cometer enganos quando nós vamos fazer conhecimentos científicos? Uma sugestão, inclusive vocês tinham aí lá na hora de estudo. Para Parmênides, a doxa era uma via duvidosa, já a episteme mais rigorosa, mais segura em relação ao objeto. Então, o conhecimento mais seguro seria a episteme, né? Um conhecimento mais aprofundado do objeto em questão, tá bom? Então, espero que vocês estejam corrigindo aí as atividades de vocês. Aí nós vamos lá eu só vou relembrar aqui, na página 10 vocês têm ali o que é segundo as ideias de Aristóteles, qual é o conhecimento sensível e o que é conhecimento inteligível. Desculpa, Aristóteles não, de Platão, né? Aqui estamos falando agora do conhecimento de Platão, saindo do Aristóteles. O conhecimento sensível, segundo Platão, a maioria da humanidade se encontra porque se além ao que é superficial, suscetível, a constante mudança e aos enganos dos sentidos. Então, sensível o quê? É o que nós, na maioria, nós temos, né? O inteligível, também chamado de mundo das ideias, somente compreendido pelos poucos que, sob a luz da razão, buscam as essências do bem e do belo, que seria, né, o conhecimento inteligível de cada um, aquele conhecimento que não é todos nós não temos, né? Tem aqueles que têm uma percepção maior que o outro. Esse é o conhecimento, então, delegível, né? Inteligível. Aí, nós vamos lá na 12, que é reflexão em ação. A número 1 diz assim: leia o conteúdo referente à alegoria da caverna. Nele há uma reflexão que poderá ajudá-lo a interpretá-la. Também apresenta uma atualização do seu significado relacionando essa alegoria com o cotidiano atual. Então, o que é que tem ali que nos faz, que dá para nós interpretarmos dentro de uma realidade que aparece lá na alegoria da caverna? O que é que tem de primeiro, o que a gente visualiza primeiro na alegoria da caverna? Qual é o elemento que aparece em primeiro lugar? São as sombras. Então, as sombras elas são apenas imagens que não conduzem com a realidade. Então, o que a gente pode perceber, relacionar a alegoria da caverna com o nosso cotidiano, é isso. As sombras são apenas imagens que não conduzem com a realidade. Então, percebendo, né,
você percebe as sombras geralmente não é aquilo que está aparentando, que aparenta ser, mas não é. Né? É o que a gente pode fazer esse comentário. Depois, na 2, com base nas leituras que fez sobre essa alegoria, registre os significados que você atribuiu a elementos simbólicos nela presentes, tais como as correntes, a caverna, as sombras, o mundo lá fora da caverna. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente pode atribuir pelo elemento simbólico, a primeira corrente? As correntes significam o quê? Que as pessoas estavam presas, elas prendem as pessoas na caverna. Elas estavam presas lá através das correntes. Mas que correntes? Elas estavam presas. É o que nos mantém ligados ao conhecimento superficiais. Então, as correntes é aquilo que nos liga aos nossos conhecimentos. É através dos elos da corrente que nós vamos formando o conhecimento. As investigações, né, dentro do conhecimento, inclusive no conhecimento científico. Depois ali nós temos a caverna. E a caverna? A caverna é o que nos mantém ligados a conhecimentos superficiais. Então, eu estou dentro da caverna, eu só tenho conhecimento superficial, eu não consigo sair desse conhecimento para um conhecimento científico, por exemplo. Né? Para abrir os horizontes, para ter novos conhecimentos. Eu estou fechado no meu mundinho, né? Então, podemos colocar o quê? É ele que nos mantém os conhecimentos superficiais. Somente a tecnologia é responsável por esse aprisionamento? Porque a gente fica aprisionado na tecnologia? Não, nós temos muitas coisas, né? Que podemos ficar presos. Que tipo de conhecimentos pode ser considerado sombras aí? Que tipo de conhecimento? Que parece sombra e a gente pensa que aí não é. Todos aqueles conhecimentos que aparecem que não são verdadeiros, que você acaba acreditando e você não vai em busca para desmistificar aquela ação do homem, aquele comportamento, aquela atitude, a gente pode dizer que é uma sombra. Eu só vou sair dessas sombras quando eu vou desmistificar, tentar entender, desbanalizar tudo aquilo que o homem que está acontecendo. Quando eu desbanalizo, eu saio das sombras, né? E aí, assim, eu vou para o mundo fora da caverna, né? Depois vocês têm aí a imagem, na página 13, a imagem que nos remete medo, né? Que nos assusta. Reflexão e ação na página 13. Aí quando eu vejo essa imagem, me remete o quê? Desespero, medo, né? Vontade de gritar, tem um pavor. Então, aí do lado dessa imagem vocês tinham aí. Número 1. Que forma de conhecimentos não puramente racionais você considera importante em sua vida? Aí vocês, cada um coloca o seu, porque aqui não tem como né? A gente está longe, não tem como a gente discutir isso aí, é para você justificar. 2, observe a imagem e responda às questões propostas. Então, temos a imagem aí, do grito, né? Letra A. Que tipo de conhecimento ou impressão essa imagem lhe transmite? Para mim, ela retrata um profundo desespero, uma angústia. E para você? Só retratar aquilo que te passa. Letra B. O conhecimento resultante da observação atenta dessa imagem é mais voltado à razão ou aos sentidos? Ela é mais voltada aos sentidos, né? Porque ela transmite angústia, medo. Então, ela remete o que? Ela é voltada mais para os sentidos e não para a razão. Porque se formos, de repente, se a pessoa for analisar esse susto, for observar, for tentar entender a razão do motivo, ela acaba desmistificando, né, todo o conhecimento e acaba voltando para outra realidade. 3. Com base no conto Um Relatório para uma Academia, de Franz Kafka, explique como os conhecimentos racionais ou sensíveis se relacionam com a forma desse autor. Com a forma desse autor apresentar o aprendizado. Como é que ele aprende? Ele faz o que? A gente refletir sobre as relações entre a imitação,
os conhecimentos sensíveis e os conhecimentos racionais. Eu não vou voltar lá a fazer a leitura, né? Porque vocês podem fazer a leitura se quiserem, mas uma resposta legal seria: ele reflete sobre as relações entre a imitação e o conhecimento sensível. Os conhecimentos racionais, né? O sensível e o racional, juntando os dois conhecimentos, né? Seria essa a resposta. Aí lá na página 14, estamos finalizando. Na página 14 era para vocês colocarem, fazer uma síntese. Organize as ideias. Escreva uma síntese do que você estudou sobre cada um dos elementos indicados. Só vou citar um exemplo. Dos sentidos. Os sentidos são próprios, que existe o sentido comum e das formas sensíveis, que é todo aquele conhecimento que nós adquirimos com os 5 sentidos, né? O olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição. Aí no intelecto é o agente, o intelecto é o agente que nos dá as formas sensíveis, que é através do nosso intelectual, do nosso cérebro, do nosso pensamento, do nosso nível mental, que nós vamos levar, né, essa sensação pro intelecto. E a abstração são as formas inteligíveis com base nas sensações geradas dos sentidos pelas formas sensíveis. Então, através das formas sensíveis, eu levo para o meu intelecto, e dentro do meu intelecto eu vou formando, abstraindo as ideias que ele me levou para o meu consciente, para o meu cérebro. Então, eu vou abstraindo tudo aquilo que foi enviado para o cérebro. E assim ele vai ficando, eu vou entendendo porque se eu levo no conhecimento sensível, vou dizer lá na tabuada do 2, eu aprendo que o 2 mais 2, vou pegar 2 fósforos mais 2 fósforos, que vai dar 2 vezes 2 vai dar 4. Eu vou colocar isso no meu cérebro, no meu conhecimento. E eu vou abstraindo depois, não preciso nem estar com nada na mão. Automaticamente eu vou sabendo, vou tirando aquele conhecimento, né? Dessa que 2 vezes 2 é 4 e tudo mais. Só que essa abstração acontece, não acontece de uma hora para outra. A gente tem uma idade para conseguir aprender toda a abstração, que é só a partir dos 12 anos. Até os 12 anos ainda precisamos muito de concreto, né? Para a gente ir abstraindo aquilo que depois vai armazenando no intelecto e acaba formando a nossa forma de aprendizagem para adquirir os conhecimentos, ok? Bom, hoje sem tarefa, né? Então, quem não fez, não deixou de fazer, faça agora, termine, deixa essa apostila em ordem, porque vocês não terão tarefa de filosofia essa semana, e nem de sociologia, tá bom? Então, até mais. Beijão, pessoal!